Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja bem, com saúde, sob a paz e proteção de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com você particularmente sobre o tema metamorfose. A gente sempre pensa, nesse tema na história da borboleta. As transformações que ela passa desde a fase de ovo até a fase adulta. Especialmente, eu gostaria de comentar sobre a fase de lagarta, que antecede a fase de crisálida, e depois vem a fase adulta. E a borboleta adulta. A lagarta, ela usa um aparelho bucal dela, é masticador, ela mastica folhas. Enquanto que a borboleta, ela usa o aparelho sucador, ela suca o néctar, suco de frutas. Outra coisa diferente é que a borboleta, ela voa. A lagarta, ela se desloca lentamente, não é? A borboleta encanta a todos, enquanto muitos têm medo de lagarta, né? Muitos têm, assim, rejeitam a lagarta, né? A borboleta, por sua vez, ela se reproduz. Ela tem a fase fértil, é a fase adulta que a gente chama de borboleta, né? Então, olha só as diferenças no modo de alimentar, na fonte de alimento, no deslocamento, né? E também na reprodução. Então, são essas as diferenças. E eu quero usar uma história que está na Bíblia para ilustrar essa ideia, que seria a história de Naamã. Naamã, a história dele está em 2 Reis, capítulo 5. Conta-se que ele era um comandante do exército muito conceituado, do exército da Síria. Ele era um herói de guerra, mas ele era leproso. Lepra era uma doença terrível, né? E não tinha cura naquela época. E ele, então, saiu com suas tropas para Israel e eles trouxeram cativo uma menina, dentre muitas pessoas. E essa menina foi trabalhar com a esposa de Naamã. E ela viu a situação de Naamã e ela disse então para sua senhora: olha, tem um profeta em Israel, lá em Samaria, que poderia resolver o problema do seu esposo. A esposa dele correu, contou para ele, ele foi até o rei da Síria e falou: olha, eu quero ir para Israel para ver se eu consigo ser curado. O rei da Síria, então, manda uma carta para o rei de Israel: olha, eu estou mandando aqui o meu comandante de exército para ser curado aí, para vocês curar a sua lepra. O rei de Israel ficou apavorado. Ele falou: é uma armadilha, é um pretexto para romper comigo. Como é que eu vou curar? Eu tenho condições de tirar a vida ou dá-la para alguém. E ele rasga suas vestes, todo apavorado. Nisso, Eliseu, um homem de Deus, versículo 8, fica sabendo e ele fala assim: por que o rei rasgou as suas vestes? Manda um mensageiro dizer para o rei: deixa ele vir até mim e vai saber que há profeta em Israel. E isso então acontece, né? E Naamã vai em direção à casa de Eliseu. Eliseu manda um mensageiro dizendo: olha, você tem que, Naamã tem que ir até o Rio Jordão e tomar banho lá 7 vezes, mergulhar 7 vezes, e a sua carne vai ficar restaurada. Naamã fica muito indignado, né? Primeiro, ele achou que fosse ser recebido com festas, né? Com honrarias. Segundo, ele diz assim: nós temos rios bons, Abana, Farfar, muito melhores do que esse Rio Jordão de Israel. Por que eu tenho que me banhar aqui? Mas os seus companheiros, os seus oficiais, falam com Naamã e aconselham para que ele faça isso. E Naamã vai, ele mergulha, e diz no versículo 14 que sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele fica curado, fica limpo. E ele fica maravilhado, e ele vai até Eliseu e diz assim: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu quero presentear
Mas Eliseu fala, não vou aceitar nenhum presente, né? Ele recusa. Mas Naamã fala, eu nunca mais vou oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E ele fica preocupado, ele fala, olha, muitas vezes eu vou ter que ir no templo, né, de outros deuses, na casa de Rimon, e meu Senhor vai lá e eu vou ter que ir com ele. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor, porque não vai ser eu que vai adorar esses deuses, né? Ele fica preocupado. Então Eliseu diz a ele assim, vai-te em paz. Olha só que história magnífica. Ela me ensina um monte de coisas. Primeiro, a gente vê pessoas às vezes, né, que nem o Naamã, heróis de guerra, parece que tá, né, um vencedor, e a gente não sabe o que está no seu coração. A gente vê que há muitas pessoas com problemas, com lutas internas muitas vezes, ou com doença, depressão, às vezes desemprego, e a aparência é outra, né? A pessoa não sabe o que acontece em sua casa. Às vezes é uma pessoa solitária, triste, né? Acabrunhada, e do lado de fora, lá fora, a gente não sabe o que está acontecendo. Da mesma forma, a gente vê essa garota, uma garota que foi escrava, né, escravizada de Israel até a Síria, né? Mas ela não leva consigo a amargura, ela tem misericórdia por aquele homem que sofre em sua casa. E ela então fala que há possível solução a um profeta em Israel. Uma menina, né, que leva com ela a fé para onde ela vai. A gente precisa tanto disso, né? Não deixar de crer, não importam as circunstâncias, crermos num Deus que Ele pode todas as coisas. Não importa o momento em que você está vivendo, que a gente não fique apático, sonolento, paralisado, amoltados às circunstâncias. Vamos crer que Deus, Ele pode todas as coisas. E esse homem vai à luta, ele vai atrás disso. Ele podia falar, mas é uma garota, né? Uma menina escrava, né? Eu vou no palpite dela. E ele vai. E ele vai e é curado. O orgulho dele é quebrado quando ele mergulha no Rio Jordão. Ele se despe, né? Ele admite a sua necessidade, a necessidade de um milagre. Como nós precisamos fazer isso na nossa vida, crermos que só Deus pode resolver, que precisamos abrir, né, nosso coração, nossa agenda para o Senhor e a luta nos dispormos, crendo que sozinho nós não podemos, mas sairmos também da nossa paralisia, né, e irmos em direção a Deus, admitirmos a nossa necessidade de Deus. A necessidade de sairmos, né, do pecado, de outros deuses e nos voltarmos a Deus. É lindo porque Eliseu também, ele não assume, não toma o lugar de Deus, né, como se fosse ele que tivesse feito. Ele não recebe assim, toda aquela riqueza que Naamã oferece para ele. E a gente vê que o final é feliz, porque Naamã, ele reconhece que Deus é o único Deus, ele quer obedecer, ele não quer se desviar desse caminho. Ele tem um temor a Deus que se fortalece em seu coração, e ele fala, eu quero agradar, eu quero adorar somente a esse Deus. Eu quero deixar os deuses estranhos. É interessantíssimo porque ele sai, né? Ele sai de todo aquele costume que ele aprendeu desde a sua infância. E faz eu me lembrar do meu bisavô. Meu bisavô veio da Itália para o Brasil. E ele morava num sítio perto de Ribeirão Preto. E ali naquele sítio ele começou, ele tinha uma das atividades que dava renda para ele, era fazer estátuas, né? E ele vendia para as igrejas vizinhas. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia e ele leu lá em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagens de escultura, somente a teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. E ele falou, eu estou errando, eu não posso mais fazer essas estátuas, eu não posso mais adorar estátuas, eu tenho que adorar a Deus.
Ele se converte o seu coração. Ele deixa tudo aquilo que ele tinha aprendido desde a sua infância. E ele então começa a adorar a Deus. E conta-se que quando procurava o meu avô, nos momentos de folga dele, ele estava ajoelhado no paiol, com a testa no chão, clamando a Deus, adorando a Deus. Que coisa extraordinária. E é isso que Naamã faz. E eu então, lendo essa história, Deus ministrou muito ao meu coração. O que eu tenho, às vezes, colocado na minha agenda, no meu coração, que tem me desviado de Deus, né? Ou, às vezes, me tornado assim apática, sem aquela alegria do primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso estar na presença de Deus, acordar de manhã, agradecer a Deus, porque, gente, nós estamos aqui numa pandemia, porque Deus tem um propósito para mim e para você. Se nós estamos vivos, Deus tem algo a ser feito através da minha vida. E eu devo, a exemplo da borboleta, voar, ampliar minhas fronteiras, seja a forma como Deus nos colocar, nos disponibilizar para nós. Seja Instagram, seja Facebook, seja o que for, vamos ampliar nossas fronteiras, vamos voar, vamos multiplicar, vamos ler a palavra, não vamos guardá-la conosco, não, vamos contar da palavra para as outras pessoas, vamos compartilhar aquilo que a gente tem ouvido e que tem tratado de nós, vamos assim, contar, passar para outras pessoas, sermos transformados por Deus dia após dia, não mais uma lagarta, assim, que se comove, se arrastando, mas agora uma borboleta colorida, que leva cores, que leva alegria, que vai em busca do perfume da flor, da palavra de Deus, que é néctar para nós, que é mel para as nossas vidas. Que nós possamos nos deslocar em busca dessa palavra em todo o tempo e multiplicar e nos reproduzir como uma borboleta faz. Uma metamorfose completa na nossa vida, na nossa história. Amém? E eu fico pensando na menina. O que será que aconteceu com ela? Eu sonho, eu fico pensando, será que, assim como Naamã quis retribuir para Eliseu, dando dinheiro para ele, será que ele não levou a menina de encontro aos seus pais? Eu fico sonhando com isso. Não sei, a Bíblia não fala para gente, mas não importa. O que importa é que a fé em Deus estava num coração, impregnado no coração dessa menina. E o que importa para nós é estarmos com o coração impregnado da palavra e que o nosso nome esteja no livro da vida. Não importam as circunstâncias aonde você está, que o seu nome esteja no livro da vida e que nós adoremos somente a Deus, somente a Ele tenhamos o coração grato e o adoremos em todo o tempo. Amém? Que Deus ministre no seu coração por meio dessa história, assim como ministrou no meu. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.